Você já se pegou dizendo, eu não queria agir assim, mas eu agi igualzinho minha mãe? Ou eu não queria falar desse jeito, mas falei igualzinho meu pai? Ou você se vê repetindo algum sentimento, algum padrão de culpa, algum peso que você tem carregado que seus pais também carregaram? Se isso acontece com você, você não é a única pessoa. Você não está sozinha e isso tem uma explicação. E hoje eu quero mostrar por que que a gente repete padrões familiares e o que que você pode começar a fazer para se libertar. A gente cresce observando, absorvendo tudo aquilo que nos cerca, principalmente ali naquela fase, né, até os 7 anos de idade, nós somos como uma esponjinha, então a gente absorve tudo o que está no nosso ambiente. E principalmente nós vamos absorver aquilo que as pessoas sentem e como elas expressam esses sentimentos. Então, mesmo que ninguém diga em voz alta, a criança ela é muito sensível. Então, você também, de alguma maneira, você entendeu que amor precisa de esforço, que ser vulnerável é perigoso, que eu preciso cuidar dos outros para ser aceita, dentre muitas outras coisas. A criança ela não precisa ouvir com isso com todas as letras, mas no ambiente que ela está cercada e com a sensibilidade que ela tem ali, que é muito grande, ela vai absorvendo aquele ambiente, ela vai meio que de alguma forma tentando se encaixar. E nesse meio tempo ela vai construindo esses padrões aí, né? Então essas verdades elas acabam ficando ali gravadas na mente da criança e a gente vai entendendo que precisamos nos proteger. Ou seja, se eu entendi ali que eu preciso me esforçar para receber amor, se eu entendi ali que eu preciso esquecer completamente de mim para cuidar dos outros, isso vai ficando ali cristalizado na nossa mente e vai virando um jeito automático de lidar com o mundo baseado nisso tudo que a gente construiu. Então, tudo isso que a gente cria são padrões emocionais que eles são inconscientes. Eles não são uma coisa que deliberadamente você foi lá e construiu na sua mente. Não, inconscientemente, baseado naquilo tudo que você viveu, você foi criando tudo isso daí para sua própria proteção. Só que às vezes essa proteção ela acaba virando uma prisão. E esses padrões eles aparecem em vários lugares, né? Por exemplo, nos seus relacionamentos. Se você às vezes se sente muito culpada quando você cuida de si, num medo de crescer, de se desenvolver de alguma maneira, né? Por exemplo, um medo de se desenvolver profissionalmente, ou ficar mais bonita, ou cuidar da própria saúde, ou se arrumar mais, ou errar, e aí as pessoas te julgarem. Então, todos esses medos, eles têm a ver com essas feridas da infância que você tem carregado. E você pode, por exemplo, né, ter aprendido que você precisava ser, para você ser amado, você precisava carregar todo mundo nas costas, e aí pode ter o resultado hoje de ser uma pessoa muito cansada, extremamente sobrecarregada, no fundo, sentindo aquela dor ali da pessoa que ajuda, mas nunca recebe nada em troca. Ou então pode ser que você tenha crescido ouvindo muitas críticas, e aí se tornou uma pessoa muito perfeccionista, muito exigente consigo, exigente com outras, pode tender a procrastinar, porque aí, se não for perfeito, eu não faço, se não for do jeito que eu gostaria, eu não vou colocar isso daqui, né, para outras pessoas, ou não vou colocar esse projeto aqui para jogo. Então, todos esses padrões, eles têm essas raízes aí lá no passado. E nesse ponto que o Enneagrama ele vem te ajudar, porque essa ferramenta ela mostra 9 tipos de personalidade, cada uma com padrões, com feridas e motivações diferentes. E ela não olha só para o comportamento, ela mostra o porquê você faz o que você faz. Ela revela ali a dor por trás do padrão que tem a ver com a motivação da pessoa. Então é muito mais do que comportamentos. Por exemplo, né, o tipo 2 ele é um tipo que a pessoa aprendeu que ela só seria amada se ela estivesse totalmente disponível para os outros, que o valor dela dependeria do quanto que ela ajuda, do quanto que ela socorre, do quanto que ela salva as pessoas. Então ela tende a se doar demais e esquecer de si. E no fundo, ela sempre fica com aquela dor e aquela dúvida de que será que as pessoas gostam de mim pelo que eu sou ou será que elas gostam de mim só pelo que eu estou doando para elas? Então, no fundo, ela nunca se sente amada. O tipo um também, ele tenta ser perfeito, certinho, responsável, e ele acredita que se ele errar, ele vai decepcionar, que ninguém vai estar lá para amparar. Então, ele tende a se sentir muito sobrecarregado. Ele acha que tudo ele tem que fazer porque ele não pode depender das pessoas, ele tem que ser perfeito ali, e se ele decepcionar, ele nunca vai ter uma ajuda. Então, esses padrões que estão aí, eles não precisam definir a sua vida adulta, mesmo que eles estejam aparecendo no seu dia a dia. E a boa notícia é que você
você pode saber que esses padrões eles não são um destino, não é porque você desenvolveu certos padrões, pode ser que você não tenha se encaixado exatamente aqui, né, nesses aqui que eu mencionei, porque além desses tem mais aí 7 padrões aí para ser para a gente poder conhecer, para serem explorados aí, mas isso não é um destino, né? Você não precisa continuar dessa maneira, você não é mais aquela criança que precisou se proteger, né? Então hoje você pode entender como tudo isso aconteceu, você pode se acolher, você pode ressignificar isso e escolher diferente, escolher se libertar. Só que para isso, né, você vai precisar de toda essa consciência, né? Desse processo, para você entender o seu tipo, entender as motivações, curar essas feridas que fizeram você repetir tudo isso até aqui. E aí você consegue sim, com muita qualidade, você consegue sair, se libertar desses padrões. E se você agora, né, chegou até aqui nesse vídeo, você sentiu que esse vídeo falou com você, você sentiu que esse assunto, né, despertou aí algo que você precisa olhar com carinho, dar uma atenção, não ignore esse sinal. Isso pode ser o início da sua libertação emocional. E nos próximos dias, nos próximos vídeos que eu trouxer aqui, eu vou mostrar como que o Enneagrama ele pode ajudar você a romper esses padrões e viver com mais leveza e mais verdade na sua vida.